Vamos dar um zapzinho? Vamos. Vamos lá, então. Olá, Caião. Meu nome é Marcos Paes. Moro aqui na cidade de Tubarão, Santa Catarina. Ai, meu Deus. Caião. Como diz o Braulio, Caião. Caião, eu queria uma curiosidade. A criação do ser humano de Adão para cá. Quantos anos, quantos mil anos, quantos milhões, eu sei lá o que. Uns dizem 6.000 anos, não. Ai, é ruim demais. Mas se não for muito incômodo, é uma pergunta simples. De você. Ai, é ruim demais. Então é isso. A pergunta é: quantos mil anos o ser humano tem? Falou, um abraço. Oi, meu querido. A presença humanoide nesse país, nesse planeta, cada dia se descobre que ela é mais antiga. Então, se cria, há alguns anos atrás, que os humanos estavam por aqui há alguns milhares de anos, aí depois isso foi se alongando para 100 mil anos, depois para 200 mil anos. Hoje você tem registros fósseis de seres humanos muito, muito, muito mais antigos. Eu não estou nem falando da genealogia bíblica, que não conta, não ajuda, não serve para esse trabalho. Você tem que se guiar pela ciência, pela arqueologia, pela paleontologia, por todos os instrumentos de natureza científica de medição de idade dos materiais. É assim que a ciência caminha e não tem errado. A prova de que ela não tem errado é que você calcula um cálculo preciso daqui para Marte e você lança o que você lança e chega em Marte no ponto que você quer. Porque o adiantado dessas compreensões já está para além do que o ser humano, do que provavelmente 95% dos seres humanos consiga sequer compreender. Quanto mais entender qualquer coisa mínima. Então, eu sei que você falou 6.000 anos por causa da genealogia de Gênesis e por causa do ensino dos pastores, conservadores e literalistas e letristas e tudo mais. Mas não, quando o livro do Gênesis descreve o surgimento da criação na Terra, ela já está descrevendo essa última criação agora. Já houve outras criações na Terra. O próprio livro de Gênesis nos deixa isso claro. Quando diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, porém, estava catastrófica e vazia. Tinha havido um cataclismo aqui extraordinário. A Terra provavelmente já tinha sido abalroada por aquele outro planeta que aumentou o tamanho da Terra e que também criou a nossa Lua. Criou a nossa Lua, esse abarroamento que hoje a ciência tem certeza de que houve. A Terra estava catastrófica e vazia. E nós sabemos, pelas medições científicas, que a Terra é antiquíssima. O mundo é que é mais jovem. O mundo tem a idade da consciência humana. Agora, a Terra tem a idade dos materiais. Então, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos de existência. 4 bi e meio. A humanidade tem restos de fragmentos que a gente pode chamar de minimamente civilizatórios de 200 mil anos para cá. De 120 mil anos para cá, começa a ter um pouco mais de sofisticação. Mas você encontra as primeiras cidades construídas, que antigamente se pensava que era Jericó,
com os seus 10, 12 mil anos, Zoan no Egito, mesma idade mais ou menos, mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem cidades na Turquia já medidas no tempo da sua construção com pedras de entalhamento que até hoje os nossos especialistas só conseguem fazer com máquinas muito precisas e computador e de encaixe, cidades de 50 mil anos. Tem cidades de 70 mil anos. E debaixo d'água, submersas, tem estruturas de quilômetros de cidades construídas cuja mensurabilidade de tempo fica quase impossível porque está debaixo d'água. Mas quando você perfura as pedras até os miolos mais secos, dá para ver que a idade é para além do que os humanos jamais tinham imaginado. Então, está havendo uma revolução na compreensão do significado da presença humana na Terra. E a Bíblia, você pergunta? A Bíblia é o livro dos semíticos. Não é o livro dos chineses. A genealogia dos chineses tem outra história. Cada povo tem sua história. Agora, a história dos seres humanos semíticos, e que é uma história que ganha densidade de Noé para cá, e as genealogias antes de Noé eram genealogias tópicas, eram genealogias referenciais, eram genealogias que mediam um ponto aqui, outro ponto ali na frente. Só criavam parentescos, embora aqui no meio tenha havido um monte de outras pessoas da mesma linhagem, mas eles só nomearam os significativos. E quando se diz que Enoque é o sétimo depois de Adão, é uma maneira bíblica de mostrar a relevância daquele indivíduo, que foi um profeta, um visionário, um vidente extraordinário e que andou com Deus de tal modo que as dimensões superiores o tomaram para si. Deus o tomou para si significa dizer que, assim como Elias foi levado num aparato, numa carruagem de fogo, Enoque foi levado também, foi trasladado por alguma forma de trasladamento. Porque os trasladamentos do Antigo Testamento, eles sempre ganhavam outra forma. Até anjo, quando desaparecia, virava chama e sumia. Relâmpago e desaparecia. E, em alguns casos, como é o caso de Elias, é um aparato. E eles só conseguiram descrever como uma carruagem de fogo, mas era um instrumento, era um aparato, era uma tecnologia que o pegou e o levou. O homem antigo via daquele jeito. Enoque também é um homem que desapareceu, levado para Deus, porque andava com Deus, e é desse homem que vieram algumas das revelações mais interessantes sobre o significado do mundo pré-diluviano. E a grande explicação para Gênesis 6 só encontra aquele que lê o livro de Enoque. Ali em Gênesis 6 dá para entender, mas muita gente tenta criar subterfúgios, dizer que os filhos de Deus eram os filhos de Sete, e não os Benai Elohim, que é uma designação para anjos. Na Bíblia, Benai Elohim é sempre criatura extraterrestre, enviada por Deus com mensagens. São os Benai Elohim, que são os que coabitam com as mulheres. E em todas as culturas do mundo existe a mesma história de deuses, Benai Elohim, na linguagem de cada um, tendo filhos com mulheres. A história grega é toda essa, de deuses engravidando mulheres e criando semideuses, e mulheres especiais, e titãs, e musas, e tudo mais.
e é o que o Gênesis diz que foi a descriação do gênero humano, foi a deturpação da natureza humana e da de todos os animais, porque começaram a criar fusões de animais com humanos e de animais com animais, virou, como eu digo sempre, uma espécie de ilha do Dr. Monroe. Então, meu filho, essa genealogia de Gênesis não dá para você sair somando, igual os crentes literalistas fazem e dizem, como os judeus religiosos dizem que o mundo vai fazer 6.000 anos agora, porque eles estão contando na soma da genealogia de Adão. Mas 6.000 anos foi outro dia. De lá para cá aconteceu tanta coisa e Adão não surgiu há 6.000 anos atrás. Adão, se pudesse cantar, ele ia dizer: eu nasci há 200.000 anos atrás. E não há nada neste mundo que eu não saiba demais. Um Adão com 6.000 anos é uma ofensa contra o desenvolvimento da civilização humana durante todo esse período, mas é isso que eu tenho a te dizer, meu querido. Deixa eu parar por aqui antes que os meus haters comecem a jogar pedras maiores, tá bom? Eita, Porque agora ninguém... Aliás, eu não tenho mais tido haters.